Olá, seja bem-vindo ao podcast Saúde Business em parceria com a FEOSP, a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo do Saúde Business, e se você não conhece a gente, nós somos um portal de notícias especializado no setor da saúde, com foco em gestão. E também somos o canal oficial dos eventos Hospitalar, Healthcare Innovation Show e Saúde Business Forum. Hoje a gente vai falar sobre os desafios do paciente oncológico, de como é construída essa jornada e todos os gargalos que o SUS, né? Temos também na saúde suplementar, mas hoje a gente vai falar da saúde pública, todos os desafios que esse paciente precisa vencer nessa jornada. E para essa conversa, eu tenho aqui André Pinto, gerente de saúde digital do Hospital do Amor. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Amanda. E Guilherme Sanches, gerente de inovação do Arena, que é o braço de inovação do Hospital do Amor. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, mano. Prazer poder estar aqui. Então, para a gente começar a esquentar a conversa aqui, eu queria que vocês falassem um pouco do que vocês já viram na trajetória de vocês em termos de problemas, de gargalos que a gente tem hoje na saúde pública, olhando especificamente para a jornada oncológica. Podemos começar com você, André. Bem, Amanda, eu vou falar de dois cenários, que é o cenário fora do hospital e o cenário dentro do hospital, né? A gente tem gargalos em ambos os locais. Bem, fora do hospital, o paciente oncológico, né, o sistema de referenciamento do SUS, que vamos dizer assim, na lei é muito interessante, ele acaba falhando muitas vezes e fragmentando esse cuidado, né? O paciente ele começa a fazer uma quimioterapia em um hospital, faz radioterapia em outro hospital, às vezes fez a cirurgia em outro hospital. E essa fragmentação do cuidado e do dado, ou seja, ninguém está olhando para esse paciente, passando por todos esses hospitais, acaba prejudicando, obviamente, na performance do tratamento, né? Isso é o gargalo que a gente vê Brasil afora, né? O Ministério até tem tentado mudar isso com a nova política do câncer, mas a gente entende, né, lá em Barretos, no Hospital de Amor, que o paciente ele tem que o tratamento ele tem que acontecer desde o diagnóstico, inclusive, né, diagnóstico, tratamento e depois até reabilitação, se for necessário, num único lugar, né? A gente sabe, quando a gente fala de dados, que quando você tem pacientes passando por mais de um hospital, aquele dado também não vai ser compartilhado entre os hospitais. Então, a fragmentação do cuidado ela acontece fora, e lá a gente tenta resolver desta maneira. Inclusive, a gente observa isso nas curvas de sobrevida. O Hospital de Amor é um hospital do SUS que tem as tecnologias do SUS, mas a gente entende que ter o cuidado contínuo do paciente, ter essa jornada toda dentro de um hospital só, é o que faz a diferença na hora da gente ver os desfechos, né? Isso eu estou falando do ambiente extra-hospitalar. No ambiente interno, a gente também tem as fragmentações. Então, o paciente, eu sempre falo lá, gente, o paciente não é paciente da radioterapia, da quimioterapia, ele é paciente do Hospital de Amor, né? Então, às vezes, porque a radioterapia usa um outro sistema, ela até pode cumprir os prazos dela, mas a patologia não cumpriu. Então, a experiência do paciente com o hospital vai ficar manchada, não é com a patologia. O hospital não vai falar, foi o departamento de patologia que atrasou o meu diagnóstico e isso atrasou o meu tratamento. Ou foi a quimioterapia que eu tive... Não, foi o hospital como um todo. Então, mas infelizmente a gente vê essa fragmentação até dentro dos hospitais. E aí, nesse contexto que vem a figura da navegação, né, para que a gente possa resolver tanto fora do hospital quanto dentro do hospital. Guilherme, quer complementar com eu acho que alguma nesse coisa? cenário, o que é importante falar, assim, que a gente não está falando de pouco recurso investido nesse sistema todo, né? A gente está falando de quase 10% do PIB do Brasil, que cresce, né, de uma forma exponencial nos últimos anos, né? Se a gente pegar há menos de 100 anos atrás, a gente investia 3,5% do PIB do Brasil, a gente está falando hoje de quase 10% do PIB. Só que o grande desafio dessa fragmentação e que reflete em todos nós, né, não é só a dificuldade do financiamento, mas da eficiência, né? Então, a gente está falando de dados brasileiros aqui, né, estimando de 25% a 30%
PIB, né, ou do valor total que é investido em saúde, ele é desperdício. Então, é contraproducente, né? Assim, a gente está falando de algo que tem um impacto na vida do paciente negativo, muito grave, ao mesmo tempo que o sistema também carece, né? Assim, o sistema sofre nesse impacto de precisar se reinventar para ser autossuficiente, para ser melhor gerido, para garantir uma melhoria do cuidado, né? Então, os dois lados, né? Já que aqui a gente está falando de gestão de negócios, né? Também, a gente olha sempre pela lógica do paciente, mas existe também uma necessidade da gente pensar tecnologia e serviço para a eficiência dos sistemas de saúde que ajudem a melhorar esse serviço para o paciente, né? A gente deu uma olhada macro, né? E agora a gente vai ampliar um pouquinho a lente para a gente se debruçar em cima de um case, que é o motivo de vocês estarem aqui no Congresso da FEOSP. Eles apresentaram um case sobre o emprego de inteligência artificial na jornada do paciente oncológico no SUS. Então, eu queria saber, para a gente começar a entender, quais gargalos que vocês identificaram, que a gente estava conversando aqui, né? Gargalo não falta, mas o que vocês elegeram que era prioritário e falou, isso aqui não dá para continuar mais assim, vamos fazer alguma coisa e vamos fazer o quê? Quem quer começar a me contar um pouquinho? Bem, eu acho que eu vou começar a falar um pouco sobre a experiência do paciente da mama do Hospital de Amor, que eu acho que isso foi bastante interessante e exitoso, né? Nós não temos a bala de prata, não é a IA que vai resolver todas as ineficiências do hospital. E começando desse princípio, né, a gente começou a identificar uma fila bastante grande no departamento de mastologia, que é aí 30% do hospital. Então, essa fila, obviamente, né, quando a gente mapeou o processo, a gente identificou gargalos desde a patologia, que fazia a revisão de lâmina e por algum motivo não tinha um SLA, um acordo entre os setores para liberar aquele resultado num tempo específico. Depois na radiologia, que fazia os exames de imagem também e que não tinha esse acordo entre os departamentos. E também melhorar a eficiência do centro cirúrgico, né? Então, quando você muda, descreve o processo, entende o processo, muda o processo resolvendo aqueles gargalos, aí sim é a hora que você vai colocar a tecnologia, né? E, obviamente, tem que combinar com os russos. Quem são os russos? Todo mundo que está trabalhando, né? É importante, obviamente, a gente entender que sem as pessoas nada acontece, né? E pensando num ambiente super desafiador da oncologia, a gente precisava, né, se comunicar com o paciente de uma forma mais eficiente. Eu mostrei um dado hoje que me chama muita atenção, que é o fato de que mais da metade dos nossos pacientes são 60+. São pessoas que não são nativos digitais. E a gente faz perguntas a eles sobre o uso do aparelho celular. E aí um dado bastante interessante, né, é que 80% dos pacientes, eles diziam que tinham dificuldade em usar aplicativos fora WhatsApp. E por que isso é importante nessa jornada? Porque a gente tem que escolher o meio de comunicação correto, né? Então, a partir do momento que a gente identifica tudo isso, aí a gente coloca o meio de comunicação correto e aí a gente coloca a IA dentro desse processo, né? Que é a IA que vai perguntar com o paciente como é que ele está, né? Fazer um processo mais ativo de busca desse paciente, porque se a enfermagem faz isso, você está tirando tempo precioso de uma profissional de saúde, ou seja, tem perguntas que são básicas, né, e que a IA pode muito bem conversar com o paciente até que ele dê uma resposta, vamos dizer assim, que saia da normalidade e isso sim transborde para o humano, né? Então, a primeira coisa que eu falo é isso, né? Sempre assim, a gente pensar em processos, em pessoas e aí a gente coloca a tecnologia. Se a gente coloca a IA atrás disso tudo, não vai funcionar. Esse é o exemplo que a gente tem lá em quase todos os hospitais que eu ouço falar sobre o processo de navegação digital, né? E nesse caso a gente está falando, né? Assim, acho que é importante falar, quando fala Barretos, né? Provavelmente as pessoas conhecem, né? Escutam falar muito sobre a referência de tratamento de câncer, mas é importante falar que a gente não está falando de Barretos, né? Só no ano passado, 2025, foram pacientes atendidos de 2.700 municípios do Brasil. Foram mais de 2 milhões de atendimentos, né, realizados durante todo o ano de pacientes oriundos de todos os estados do Brasil. Então, é claro que nós gostaríamos que o cuidado fosse próximo, né, que a gente tivesse
capacidade de ter um cuidado médico, de enfermagem, de uma equipe multidisciplinar para tirar barreiras do cuidado que a gente sabe que tem. É a barreira social, é a barreira de letramento do paciente, é a barreira de conhecimento sobre a doença, mas dentro, né, de um sistema de saúde, né, que a gente vive esse desafio que eu falei do financiamento, a gente não consegue colocar um enfermeiro para conversar com cada paciente. Então, aí que a tecnologia ela pode vir para escalar o cuidado. E aí a solução, né, que a gente traz, né, o desafio que a gente traz é voltado para a gente usar ferramentas que estão na mão do paciente, no bolso do paciente. Não é a gente falar, né, que a gente vai dar um aplicativo na mão dele, que a gente está falando de mais de 10% dos nossos pacientes são pacientes analfabetos, né? Então não é o aplicativo que vai resolver todas as dores dele, mas a gente conversar com ele da maneira como ele, né, já conversa. A gente está falando por ferramentas públicas, né, WhatsApp, Messenger, né, e outras que ele tem no celular dele, né, Telegram, de forma usando o processamento de língua natural. Então, o que a gente traz, né, opta por utilizar, é criar uma linha de cuidado, né, criar um padrão, né, um protocolo de quais são os sinais, de quais são os parâmetros de saúde que a gente precisa coletar desse paciente durante a jornada dele, e através de língua natural, né, de conversa com esse paciente, como ele está acostumado a conversar, que muitas vezes é por áudio, né, ou por mensagem de texto, por uma conversa simples ali, a gente interpreta esses sinais, né, e por trás, né, o protocolo, a linha de cuidado que a gente tem desenhada, a gente consegue identificar os sinais, né? O paciente que está no padrão verdinho, que está tudo bem com ele, ele pode ficar na cidade, lá na origem dele, ou não procurar o serviço de saúde mesmo que ele esteja em Barretos. O paciente que a gente precisa monitorar de perto, né? Que a gente, né, tem um serviço hoje de tele super eficiente, né? O André depois pode falar melhor. E o paciente que ele está em estado crítico, né? Que a gente sabe que o paciente muitas vezes ele está fragilizado, mas ele tem às vezes até vergonha de procurar o serviço de saúde, né? Ele está na casa dele lá, eu não vou incomodar, eu, né, não vou agora, né, vou deixar para amanhã. Não, mas ele tem que vir naquele momento. Então a gente identifica o paciente no momento que ele precisa e traz ele no momento certo pro serviço, né? E como é que foi integrar toda essa ferramenta com o fluxo assistencial do hospital? Eu imagino que não foi de primeira, que devem ter tido muitos aprendizados. E eu tenho pedido aqui para os nossos entrevistados falarem o que já deu de errado antes de dar certo, né? Porque acho que a gente aprende muito com isso. Então, eu queria que vocês me contassem um exemplo do que vocês já passaram antes de encontrar o caminho correto, de estar na rota que vocês planejavam. Inclusive, eu aproveito o momento aqui, Amanda, para comunicar que a gente vai fazer o primeiro simpósio internacional de aplicativos que não deram certo, né? Os convidados, inclusive, né? Porque a gente tem muitos exemplos, né? E eu acho que a gente precisa trocar mais esses exemplos para que as pessoas não errem como a gente errou. E eu sempre falo, há 3, 4 anos dava para errar. Quando a gente fala de telemedicina, estava começando, dava para errar. Hoje não, vai ter que começar certo, né? Mas o que eu percebo é que, assim, primeiro, né, acho que você tem que ter um patrocinador dentro da instituição. Felizmente, nossa instituição, né, a gente tem muita proximidade assim, com um CEO que acaba, quando você consegue convencer ele patrocina isso dentro da instituição. Eu não estou falando financeiramente, eu estou falando de convocar a equipe médica, de convocar a equipe assistencial e falar, olha, isso vai ser o padrão a partir de agora, porque eu entendi que isso humaniza mais o tratamento, né? Então, essa eu acho que é uma coisa bastante importante. Olhar, obviamente, para as especialidades médicas e entender, né? Problemas a gente tem todas, mas tem aquela especialidade que fala que coloca mais dificuldade do que, vamos dizer assim, dá a oportunidade de você testar, né? Então, no nosso caso, foi a mastologia, foi o digestivo, né? Os cirurgiões do digestivo, foi a urologia, né? Então, tem áreas que elas estão mais abertas. Você sente que os profissionais estão mais abertos. Porque se não tiver o componente pessoas, não adianta nada, como eu falei, né? Uhum. Então, e a gente sempre fala isso, né? Começa pequeno, porque eu já vi muitos projetos lá que tentaram começar com todas as doenças e óbvio que não vai dar certo,
né? Óbvio que não vai dar certo. E eu acho que o Guilherme tocou num ponto muito importante que ninguém está olhando para isso. E é muito importante que a gente fale, né, e reforce a questão do letramento digital. Pessoal, outra prática simples que a gente pergunta: quem consegue copiar e colar um texto? 40% das pessoas acima de 60 anos do nosso hospital falam que tem dificuldade de copiar e colar um texto, né? Então, sua ferramenta vai ter que se adaptar ao paciente que é analfabeto, ao paciente que é analfabeto funcional. A gente já teve casos de pessoas que perderam cirurgia porque não entendeu a mensagem, né? E a forma como você fala com o paciente é muito importante. Então, essa IA, ela realmente tem que se adequar, vamos dizer assim, entender. E eu acho que a gente um dia vai chegar ao nível da gente ter a IA que fala para o mineiro, a IA que fala para o carioca, a IA que fala para o paulista. Porque é isso, né? Tem na minha região, se chama, lá no Nordeste, tem nomes diferentes para determinadas coisas, né? Então, a ideia da IA é a gente, além de escalar, a gente personalizar e deixar nosso paciente mais à vontade, né? Então, quando você usa um aplicativo fechado, isso não vai dar certo. Então, muitas vezes você faz tudo certo, faz o processo e tal, mas você esqueceu do paciente. Então, assim, chama esse paciente quando ele entrou no hospital e tem uma conversa com ele de 20 minutos e fala: olha, você vai ser um paciente digital, tá? Então é assim que a gente faz telemedicina, é assim que você vai receber essa mensagem. Não se preocupe, não é golpe, né? Até pode aproveitar esse momento para ensinar o que é golpe, né? Ou seja, não é porque ele tem câncer que você não pode, vamos dizer assim, trazer esse paciente outras habilidades para ele viver como um cidadão, né? Então são essas mensagens, é esse número que você vai receber. É importante que a gente saiba os seus sintomas, porque tem sintomas que eles negligenciam, que são muito importantes, e tem outros que eles superestimam, né? E que na verdade não é importante. Então a IA que vai estar conversando ali com ele vai dizer: não, esse sintoma não importa, porque o protocolo não definiu que não importa. Olha, esse aqui, o paciente tem que chegar aqui em 24 horas. Febre, por exemplo, um paciente que está fazendo quimioterapia, né? Então você não sobrecarrega a enfermeira e você também tenta se comunicar com o paciente de maneira mais aproximada. Quando você não faz isso, não vai dar certo, né? Exato. Não vai dar certo. Isso é fundamental, assim, né? E pensando do lado de dentro também, né? Eu acho que uma grande vitória que nós tivemos, assim, nos últimos anos, o hospital cresceu muito, né? O hospital, né, como a gente disse aqui, está presente em muitos estados do Brasil, são várias unidades, e fica muito difícil você gerenciar esse fluxo de entrada de novas tecnologias, porque todo profissional de saúde, todo médico, ele vai para congresso, para simpósio, ele visita, ele traz boas ideias e muitas vezes ideias pertinentes. Só que quando você tem 7.000 pessoas trazendo propostas e ideias, você não consegue gerenciar projetos de tecnologia que são concorrentes entre si. Não que um seja melhor do que o outro, mas é contraproducente, de novo, assim, você pensar em gerir 2, 3, 5 projetos. A gente já se viu, né, nesse contexto de, às vezes, ter 5 iniciativas paralelas que fazem quase a mesma coisa ou têm os mesmos objetivos. Então, lá em 2021, né, a gente começa a proposta de criar um board de inovação, né, um comitê de inovação, hoje de 13 áreas, né, de dentro do hospital, diretores e gerentes, né, que fazem parte, para tomar essa decisão de uma forma mais institucional. Então, esses projetos que eles nascem, né, que eles são convertidos, eles vêm de todas as pessoas do hospital, né? E a gente estimula isso, né? Estimula que o profissional que está na ponta traga as propostas, as ideias, mas essas iniciativas elas não podem ficar isoladas, né? Ela precisa passar, né, pela conversa com a tecnologia da informação, com o jurídico, com a saúde digital, com o time de inovação que tem um método, com a governança clínica, com a pesquisa. Então, muitas vezes você fazer isso separadamente, a gente está falando de meses de trabalho. Quando você tem um comitê que está pensando nessas novas tecnologias, você mitiga muitos dos erros, né, que a gente cometeu, vários deles, né, de ter projetos em paralelo, né, iniciativas que são concorrentes entre si, que hoje com o Comitê de Inovação, né, e um trabalho de todas as áreas em conjunto, né, que fazem parte desse comitê, a gente vem trazendo a expertise colegiada, né? Eu represento hoje, né, o time de inovação,
mas não tem o lastro técnico, né, que o time de TI pode trazer, que tem o contato com o paciente, que o time de saúde digital pode trazer, né? Então, também um exercício de humildade, né, para a gente falar que não é a solução que eu trago que vai salvar a pátria, que vai ser a melhor solução de todos os tempos da história do hospital. É uma cocriação, né? Uma cocriação. Com as várias áreas que vocês comentaram até ter um produto final, entre aspas, que eu imagino que vai estar sempre se adaptando conforme as necessidades, né? Esse case que a gente está falando especificamente, ele atende aqui a unidade de Barretos ou ele atende outras unidades também? Legal. Hoje ele está em Barretos, né? A gente tem um piloto, aqui acho que vale mencionar, né? Esse piloto é em startup, em parceria com a startup Kidop, né? O produto é o Clever Care. A gente teve um contrato de cooperação técnico-científico, né? Que começou primeiro com uma gratuidade da solução dentro desse piloto para a gente responder se ele funcionava, né? Se ele de fato a gente consegue, né, atingir as métricas de sucesso. Começamos, né, numa jornada de mama, colo retal, pulmão, depois, né, expandindo para outras áreas hoje, para entender se essas métricas de sucesso elas realmente se autofinanciam, se sustentam, né? Então, a gente, né, em determinado momento, começou a perceber que o paciente ele adora o monitoramento, porque ele tem um parceiro de cuidado. O Net Promoter Score desse projeto, por incrível que pareça, ele é 100, não teve nenhum paciente que deu nota menor do que 7, né? Então, são clientes promotores, a gente viu a promoção acontecendo na prática, uma paciente falando para outra ali, mas isso não basta. A gente precisa mostrar, né, que ele de fato, a gente conversando, né, com esse paciente e coletando sinais, né, sintomas deles dentro do nosso protocolo, ele de fato mexe ou em qualidade do desfecho ou qualidade do desfecho e eficiência operacional. Então a gente começou a medir, por exemplo, o quanto que a gente consegue diminuir das intercorrências ambulatoriais que poderiam ser evitadas, né, por um cuidado, né, ou por um intervenção precoce no paciente. O quanto que de reinternação a gente consegue mexer, o quanto que de reabordagem cirúrgica de um paciente que foi, né, diagnosticado tardiamente a gente evitou. E aí dentro, né, de um estudo com mais de 380 pacientes nessa fase de piloto, a gente chega nos números, né, de mais de 700 consultas médicas evitadas, né, que isso a gente está falando de eficiência, né, operacional, e mais de 143 dias, né, para ser exatos, de reinternação de pacientes. Então, custos evitáveis, né, que a gente está falando para o sistema, ao mesmo tempo que a gente está trazendo uma melhoria da qualidade do cuidado. Então, esse case, ele nasce do desafio, da demanda, que é isso, né? Como que a gente vai escalar o trabalho de um profissional de saúde para melhorar o cuidado? Mas a gente olhando para os nossos desafios, para os nossos problemas e métricas, para mostrar que no final não basta, né, o paciente ficar satisfeito. Isso é pré-requisito para nós, né? Melhorar a qualidade assistencial é pré-requisito de qualquer projeto, mas por si só isso não basta, se a gente não mexer nos ponteiros gerenciais do lado de dentro. Eu acho que o que o Guilherme falou é muito importante, principalmente a expansão desses casos, né, desses cases que a gente tem dentro do hospital. Então, em relação à dor, a gente identificou que o nosso pronto atendimento ali, 50% dos pacientes chegam com dor. Então, esse paciente, ele faz uso de um opioide, como, por exemplo, a morfina, e ele recebeu esse medicamento, só que muitas vezes ele não entendeu, né, que ele deveria tomar aquilo em 4 horas, em 8 horas. Ele acha que ele deve tomar aquilo como um analgésico, só quando tiver a dor. Uhum. E esse paciente é o paciente que vai para o nosso pronto atendimento, é o paciente que muitas vezes vai ser internado. E se você tem um IA perguntando para ele como é que está a dor dele, né, diariamente, se ele fala que está tudo bem, você espaça um pouco mais para não encher o saco também do paciente, você traz mais qualidade de vida, né? Muitas vezes é um paciente até paliativo, mas você traz uma qualidade de vida. Ninguém merece viver com dor, obviamente, né? E a gente, como um hospital de amor que pensa muito na humanização, se a gente não usar a tecnologia para humanizar mais, a gente está perdendo uma grande oportunidade.
né? Então, além de todos esses resultados que o Guilherme trouxe aqui, a gente tem outros projetos começando nesse momento. E eu acho que o mais importante para destacar é esse da dor, né? Reduzir a dor com IA. André, eu queria saber como que é a jornada hoje do paciente que chega no Hospital do Amor. Ele vai ter ainda um possível diagnóstico e como que a IA está integrada na prática. Perfeito, Amanda. Acho que para quem está assistindo é importante, o Guilherme já falou isso, mas eu vou falar novamente, que o Hospital de Amor hoje não é o Hospital mais de Barreto, é o Hospital do Brasil. A gente está em 18 estados, 31 cidades. Né? São uns 8 hospitais de tratamento, hospitais oncológicos de tratamento. Mas a gente tem aí 24 unidades de prevenção. Essas unidades de prevenção, elas fazem diagnósticos. Todas elas fazem de mama, diagnóstico precoce, né, de câncer de mama e câncer colo de útero. Muitas delas fazem de pele, algumas fazem de colo retal, ou seja, são cânceres que podem ser diagnosticados precocemente. Então, o paciente ele chega na nossa unidade em Arapiraca, interior de Alagoas. Né? Então, o que a gente costuma fazer? Hoje, a gente tem um hospital no Nordeste, né, que é lá em Lagarto, que formou uma rede junto com essas unidades de prevenção que a gente tem. Então, hoje, o paciente que é diagnosticado, ele vai fazer uma mamografia lá em Arapiraca. Essa mamografia, ela é lida por um radiologista e pela inteligência artificial. Né? Então, a inteligência artificial, se ela concorda com o laudo do radiologista, o laudo é liberado. Se ela discorda do laudo do radiologista, um segundo radiologista mais experiente vai fazer essa segunda ou terceira leitura. Né? Então, a IA está integrada nesse momento, assim também como a gente tem lá em Barretos a IA falando sobre o posicionamento da mulher no mamógrafo, porque se você faz uma imagem com a mulher mal posicionada, aquele câncer pode estar se escondendo ali, né? Isso é o que está na rotina. Temos projetos de IA também na prevenção de colo uterino, né? Na colposcopia especificamente, e recentemente a gente é o único hospital hoje que tem uma casuística muito grande de rastreio de câncer de pulmão. Para rastrear câncer de pulmão, você tem que fazer tomografia. O que a gente fez? A gente colocou um tomógrafo dentro de um caminhão e a gente roda ali as 18 cidades que fazem parte da nossa regional. E a gente tem por volta aí de mais de 3.000 imagens de tomografia. As imagens, elas chegam ao radiologista na fila indiana, né? Ou chegavam na fila indiana. E se a IA ajudasse a ler essa imagem antes e priorizasse aquelas que têm possivelmente lesão suspeita. Então, esse projeto a gente já concluiu ele vai ser publicado, né? Vai sair um artigo nisso, e para a gente colocar isso na rotina logo em breve, porque todo o programa de rastreio ele faz um volume muito grande de exames negativos, e esse exame negativo não pode competir com um positivo. Né? Hoje, na mamografia, a gente tem mais de 30 radiologistas que ficam lendo mamografia. Na radiologia, nessa parte de tomografia, a gente tem um profissional hoje que é especialista. Então, para que esse um profissional, de fato, ele faça o trabalho, use o tempo dele da melhor maneira, a IA vai fazer uma fila qualificada e vai entregar para ele uma imagem, vamos dizer assim, que tem uma lesão suspeita e que ele precisa ou confirmar ou descartar. O diagnóstico foi feito, confirmou-se, né? Porque depois vem a biópsia, né? E é importante a gente falar. Eu fui recentemente em Garanhuns, que é uma unidade nossa que a gente tem lá no sertão do Pernambuco, no agreste do Pernambuco, e para câncer de mama a gente faz um procedimento de biópsia chamado core biopsy. Coisa simples, que pra gente tá no dia a dia. E aí eu descobri que essa unidade que a gente tá abrindo lá vai ser a primeira do estado do Pernambuco, no SUS, a fazer core biopsy. Então, a biópsia, ela é um gargalo no sistema público. Quando a gente fala sobre então você disse que tem câncer, agora eu quero saber o sobrenome do câncer. No câncer de mama, a gente usa marcadores, né, para definir se é triplo negativo, se é luminal A, luminal B. Só 38% dos pacientes do SUS fazem esses exames pelo SUS. Então, 60% dos pacientes ou não fazem esse exame ou fazem tirando do próprio bolso. Né? Então, é essa realidade que a gente muda. Então, a gente dá o diagnóstico.
estratifica o risco do paciente. Se o paciente de Arapiraca, ele é convidado a tratar na nossa unidade de Lagarto, fica a 200 quilômetros. Então, ele faz o tratamento lá. O paciente de Garanhuns, a mesma coisa. Ele faz o diagnóstico, é tratado, faz a cirurgia no nosso hospital em Lagarto, que é um hospital interestadual. E a quimioterapia, a gente já está ensaiando isso. Tem algumas unidades nossas de diagnóstico que já estão oferecendo quimioterapia. Porque a quimioterapia, eles passam fazendo ciclos aí 6 meses, né? Enfim. Então, a gente deixar também o tratamento mais próximo do paciente nessas unidades de diagnóstico. Então, apesar da gente ter 8 hospitais de tratamento, eles não estão tão espalhados quanto as unidades de diagnóstico. Então, esse paciente da prevenção que a gente fala, né, o paciente que tem um fluxo já muito bem estabelecido e ele diagnosticou lá, ele tratou lá, e se ele precisar de reabilitação, ele também vai reabilitar no nosso hospital. Quer complementar, Guilherme? Acho que já falou tudo. Falei demais. Eu queria saber agora, em termos de resultados, pelo que vocês já contaram, a IA está embarcada em várias linhas de cuidado, né, em diversos tipos de diagnóstico e tratamento de câncer. E não é só na assistência ao paciente, ele auxilia o profissional também como radiologista que vocês comentaram. Eu queria saber quanto tempo levou desde a identificação dos gargalos, mapeamento de possíveis soluções e implementação, quanto tempo isso levou e quais os principais resultados que vocês já conseguiram mapear até aqui. Legal. Aí são vários projetos, assim, né? Acho que vale a pena dizer que hoje dentro do comitê de inovação do board que eu falei, são mais de 40 projetos, né, simultâneos que nós estamos ou realizando uma prova de conceito ou já passaram por uma fase de validação e já foram incorporados. O que vale dizer aqui é que todo projeto a gente precisa nascer com uma projeção de retorno sobre o investimento, claro, né? Assim, óbvio, sobre o quanto que isso vai, né, como a gente disse, melhorar em termos de qualidade assistencial, mas principalmente, ou também, né, em termos de melhoria da eficiência operacional, né? Então, a gente tem, por exemplo, esse projeto de navegação, de monitoramento, né, que a gente fez de pacientes nessas 3 linhas de cuidado. Foram mais de 700 consultas médicas evitadas, né, que a gente pode fazer um cálculo ou de custo real ou de custo de faturamento, né? A gente tem uma cifra expressiva, né, de valor financeiro de fato economizado. E mais de 140 dias de internação médica, né? Assim, de internação desse paciente, que foram internações evitadas também. Quando a gente coloca, né, assim, o resultado dos 3 primeiros anos dos projetos de inovação que passaram pelo comitê de inovação, é sempre difícil a gente fazer o recorte disso, porque são projetos que começam e que continuam, muitos deles, agora a gente entrando no 5º ano de projeto e de validação. Mas quando a gente fecha o recorte dos 3 primeiros anos, a gente tem uma projeção que ela chega próximo de 1 para 3. Então, para cada real investido, né, a gente tem quase R$3 de investimento em termos de eficiência operacional. Na prática, a gente imagina que esse valor ele já ou ele tende a ser maior nos próximos anos, por conta desses projetos que eles ainda estão, de fato, aqui acontecendo, né? A gente não tem esses dados, o valor financeiro público, né, porque envolve também no investimento privado das indústrias farmacêuticas ali, que são parceiras de todo esse projeto, mas hoje o dado, né, que a gente divulga é próximo de 1 para 3 de retorno desses projetos em termos de melhoria da eficiência operacional. Queremos falar, né, nos próximos anos que esse dado é maior, que esse valor é maior, esperamos que sim. Eu posso comentar em relação à redução da jornada, do tempo da jornada do paciente. Então, quando a gente identificou as filas quilométricas lá da mamografia, ou da mastologia, né? Então, da mulher com câncer de mama ali, a gente tinha uma fila em torno de 120, 130 dias para realizar o tratamento. A gente estava bem fora do que preconiza ali. O tempo é crucial, né? Exatamente. E com essas mudanças de fluxo, obviamente que não é só o bot, a IA com o bot que vai fazer esse milagre. Obviamente a gente tem que mudar o fluxo, a gente reduziu o número de atendimentos médicos, né? Porque a gente só colocou o médico, a gente colocou a enfermeira navegadora, tirou o médico do primeiro atendimento ali. Então a gente mudou o fluxo. Então o médico, ele avalia o caso, avalia a documentação, manda para a enfermeira navegadora, a enfermeira navegadora faz a anamnese, pede os exames que o médico já pediu, na verdade quem fez a solicitação foi o médico.
E aí ela fica acompanhando aquele exame se está pronto e o paciente só vai para o médico quando está tudo pronto. Né? Porque a primeira consulta no médico só serve para pedir exame, a segunda para ver se os exames estão prontos. E a terceira é que ele vai resolver alguma coisa. Então, tirar essas consultas desnecessárias, esse resíduo clínico, né, que é importante a gente falar, ajudou, obviamente, ao médico ter mais espaço na agenda dele. E aí, com as mudanças também no centro cirúrgico, com as mudanças no centro infusional, a gente conseguiu reduzir de 120, 130 dias para 45, 50 dias da primeira consulta até o início do tratamento. A gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. A gente poderia ficar aqui detalhando muita coisa. São 40 iniciativas, né? Sim, um número estimado aqui. Mas eu queria muito agradecer a participação de vocês. Acho que a gente tocou em temas muito necessários e muito sensíveis. Obrigada pela presença de vocês, mais uma vez. Queria pedir para cada um encerrar agora com uma orientação, uma recomendação para quem está olhando para a jornada do paciente oncológico, cada um na sua realidade, né, do pessoal que está acompanhando a gente. Então, Guilherme, se você quiser começar. Eu acho que a mensagem aqui que a gente falou, né, passou algumas vezes aqui por ela, que talvez a solução é cada vez menos tecnologia. Não que a tecnologia não seja parte importante do processo, porque mas é a gente pensar na jornada, né, nas pessoas, né, envolvidas ali no processo, paciente, corpo clínico, os profissionais técnicos, administrativos envolvidos no processo, porque grande parte das iniciativas elas não falham por falta de bons produtos, por falta de boas tecnologias. Elas falham muitas vezes ou por pessoas que não estão capacitadas, né, que não são preparadas o suficiente para aquele projeto, ou por processos, né? Processos que a gente sabe que às vezes são confusos, dúbios, né? São complexos, extremamente ineficientes, como os dados que a gente trouxe aqui. Então, acho que esse olhar de aplicação de novas tecnologias em saúde, a gente falou muito sobre tecnologia nos últimos anos, né? Acho que agora a gente, todos nós, né, o ecossistema percebendo que o papo é menos sobre tecnologia, né? E tem bons produtos, boas iniciativas, excelentes soluções no mercado, mas a gente precisa ainda elevar a discussão e o papo sobre governança, processos e sobre pessoas. Amanda, o que eu queria dizer é que, assim, dá trabalho, né? A gente tem vários motivos para não fazer, vamos dizer assim, porque tem muitas desculpas, né, durante esse processo, mas o principal motivo é a qualidade de vida do paciente. A gente tem vários estudos que falam isso, que mostram como a navegação melhora a assistência, humaniza a assistência, né? Não é porque está distante por WhatsApp que desumaniza, muito pelo contrário, o paciente quer ser ouvido, né? Ele quer mandar uma mensagem de áudio que é a enfermeira respondendo ele ou o concierge, quem seja, né? O paciente ele precisa ser ouvido e a gente tem que descentralizar um pouco esse cuidado do médico. A figura do médico é uma figura de tomar decisão, é uma figura para entrar nos momentos chaves, né? Então eu acho assim, empoderar a enfermagem, empoderar às vezes o corpo do administrativo, o concierge, para dar, vamos dizer assim, mais ouvido para esse paciente, para ouvir o que ele quer, né? E aí você usa o meio digital para você sempre estar perto dele, né? Então, esse é o principal motivo pelo qual a gente tem que enfrentar todas as barreiras de letramento, as barreiras tecnológicas e barreiras de processo, porque desenhar processo e redesenhar processo com o olhar do paciente é muito difícil, né? Mas se a gente não colocar o paciente e a qualidade de vida no centro, tudo que a gente vai estar fazendo é em vão, né? Só vai servir mesmo para mostrar num dashboard bonito pro CEO, mas não vai servir, vamos dizer, para impactar vidas. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Obrigado, um prazer. Obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Eu te vejo no próximo episódio.